Fala, investidores! Como passaram o carnaval? Espero que bem, todos tenham descansado. Dizem que o Brasil começa depois do carnaval. Então, a gente aqui na live de segunda-feira, uma das primeiras da Sura, a gente espera que a gente possa acolher todos e que a gente possa aí ter um bom ano, dado que aí acabou o carnaval. O pessoal está chegando, queria aqui cumprimentar nosso head de renda fixa. Fala, Vini, beleza? Passou bem o carnaval? Foram muitos bloquinhos? Pior que não, cara. Esse ano eu não fui em bloquinho, mas vi que tava lotado lá, o pessoal se aglomerou bastante aí. Faz parte, né? Carnaval é bom também pra dar uma descansada. Tem gente que prefere descansar, tem outros que vão pro perrengue aí do bloquinho, que eu já fui também. Mas é isso aí, boa tarde a todo mundo, boa tarde Sung, boa tarde Rafa. Vamos falar um pouco aí de IPCA, juros nos Estados Unidos e outros assuntos. Inclusive, pessoal, já vão mandando aí os assuntos que vocês querem que a gente comente aqui, que a gente, ao vivo aqui, a gente vai falando sobre tudo. Com a gente aqui está o Rafa. Fala, Rafa, outro economista aqui da casa. Fala, galera. Boa tarde, né? Acho que já depois do meio-dia, boa tarde. Como você bem falou, né? Acho que agora o ano começou, né? Não só para a gente, mas também lá em Brasília, né? Em vários lugares que o Brasil só começa a funcionar de fato depois do carnaval. Eu admito que eu fui um bloquinho ou outro, sim. Moro em Pinheiros, né? Então aqui do lado tem vários. Mas eu acho que hoje tem bastante coisa para a gente falar. Acho que essa semana aí vai ter uns dados bem importantes aí, né? PIB, desemprego. Acho que a gente tem alguns temas bem importantes aí para o investidor ficar no radar, ficar de olho, porque afeta bastante os mercados. Beleza, boa, pessoal. A gente está aqui sempre nesse horário de almoço. Esperei que você tenha uma boa refeição. E a gente sempre começa primeiro aqui na nossa live mostrando um pouquinho aqui do mercado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Isso. Bom, pessoal, vamos lá. O Ibovespa hoje está com uma leve alta de 0,06. Se a gente puder ver aqui, ó, bandeirinha do Brasil, Ibovespa, está na casa aí de... Opa! Certo, está na casa aqui de 105 mil pontos, quase 106, subindo 0,05. As bolsas americanas, se a gente pegar o Nasdaq, está crescendo 1,32. Se a gente pegar a taxa dos títulos de 10 anos brasileiros, aqui está 13,44, a taxa está sendo negociada. E o câmbio está sendo negociado a 5,17, com uma leve valorização de 0,72. A gente tem uma notícia importante que a gente tem que comentar, até vou dar uma olhada aqui, ó, pessoal, que é o nosso acompanhamento de notícias de mercado, e por enquanto não saiu, porque a principal notícia, eu acho, que está afetando os mercados, está uma apreensão, com a reunião que está tendo lá em Brasília com a Haddad, Lula, o Jean Paul Prats, se eu não me engano é o nome completo dele, que é o atual presidente aí do Petrobras, e também tem o Rui Costa, que é ali importante, uma peça-chave da Casa Civil, para discutir se a partir de março, né, a gente vai ter a reoneração dos combustíveis, dos impostos sobre combustíveis, né? Só para lembrar, no ano passado, o Bolsonaro ele zerou PIS, COFINS sobre gasolina, etanol, diesel, entre outros, até o final, 31 de dezembro de 2022. Isso por diversos motivos, tanto políticos como econômicos. E aí, o principal ponto é que esses impostos deviam voltar a incidir sobre os combustíveis no 1º de janeiro, porém, dado que podia gerar inflação, instabilidade, não seria interessante já começar com o aumento de combustíveis no início do governo Lula, eles lá postergaram a desoneração, e a medida provisória que foi adotada irá acabar amanhã, dia 28 de fevereiro. Então eles estão reunidos lá em Brasília para decidir se essa desoneração continua, que uma ala política ali do governo deseja, até a Gleisi Hoffmann no Twitter, que é a atual presidente do PT, foi no Twitter explicar um pouquinho a opinião dela, que ela era a favor que essa desoneração continuasse, porém a ala econômica, ali encabeçada por Haddad, em diversas entrevistas sugerindo que era necessária a volta dos impostos, que isso poderia gerar uma arrecadação de quase 28 bilhões para os cofres públicos, que, de novo, isso poderia ser benéfico
e diminuir o risco fiscal do país. Isso poderia melhorar um pouquinho aí algumas variáveis, como o câmbio, taxa de juros futura. Então, tá um embate lá em Brasília, e aí, como a gente sabe, a decisão final é do presidente Lula, então a gente está esperando. A reunião começou às 10 horas, eu aqui, o pessoal, eu, o Vini e o Rafa, estava acompanhando aí para ver se já saiu alguma coisa. Ali no nosso acompanhamento, nossa plataforma ali não saiu nada, o mercado está à espera. Então, esse acho que é o principal ponto pela manhã. Dado essa contextualização, a gente queria também trazer um pouquinho mais aí, quem vocês quiserem dar a opinião de vocês, mas aí abriu para os comentários já, e depois eu acho que o Rafa pode comentar um pouquinho do IGPM que também saiu hoje. Eu só ia perguntar uma coisa antes, na verdade é uma dúvida até, sobre essa questão dos combustíveis, né? Eu já vi alguns estudos, eu queria até ver o que você estima aí. Acho que foi o Banco Central que soltou, o Roberto Campos Neto, que se não tivesse essa medida desonerando os combustíveis, a nossa inflação estaria na casa dos 9%. Você acha que até hoje os nossos 12 meses acumulados de IPCA tá na casa dos 5,80, abaixo dos 6 ali. Você acha que se os combustíveis estivessem normais ainda, Rafa também queria opinião, a gente estaria próximo dos 9, 10% mesmo ou estaria um pouco menos que isso? O que você acha? Ao meu ver, a gente estaria um pouquinho menos, tá? Porque a gente teve uma queda dos preços das commodities nos últimos, segunda parte do ano. Até o Rafa pode comentar que o GPM que saiu hoje ali levou um pouco em consideração isso, tá? Mas a atividade econômica deu uma desacelerada um pouquinho no final do ano, por causa dos juros elevados, crédito já, o pessoal mais endividado, mas eu acho que a gente estaria um pouquinho menos. Mas estaria alto, tá? Acho que estaria entre 8 e 9. E as medidas não foi só essa desoneração, a gente teve redução do ICMS, tá? Da alíquota de 25 para 18, que está gerando uma discussão muito forte ali, porque os estados e prefeituras foram impactados na arrecadação. Então, até estão se discutindo no STF que o governo federal tem que reembolsar. Alguns ali estão até, olha, não precisa reembolsar, mas a gente tem dívida com a federação, então o Estado aqui pode abater da dívida que tem aí o governo federal, dada a perda. Então também está uma discussão um pouco forte, que pode até se estender por mais tempo por conta disso. Então, acho que o ponto que falou bem, acho que o ponto é, como a gasolina ela caiu recentemente bastante, né? Ela chegou a estar a $120, $130, agora está próximo de 80. Provavelmente teria segurado. O petróleo, no caso, né? E isso aí acabou tendo impacto sobre a gasolina. E então acho que isso aí ajudaria um pouco também a segurar um pouco aí os preços dos combustíveis. Por mais que a gente, se tivesse mantido, obviamente que a taxa de inflação estaria um pouco maior. Mas essa queda, né, do preço do petróleo, né, essa desaceleração da economia global, daria uma segurada, uma compensada nisso. Talvez não estivesse próximo de 9, talvez mais próximo de 7. Enfim, é difícil falar exatamente quanto estaria, mas também acho que estou com o Sung, acho que estaria um pouco mais baixo, não seria tão alto assim. E só para lembrar, né, essa desoneração, ela deve acrescentar quase 70 centavos, né, no preço da gasolina. Então, seria um impacto bem relevante aí sobre a inflação, por isso que a discussão é tão acalorada, tão forte, né? A aula ali do Haddad querendo, né, de volta esses quase 30 bilhões aí para arrecadação, mas a ala política sabe que isso pode impactar, por exemplo, a popularidade do governo, né? Seria uma paulada de uma vez só e isso poderia aumentar bastante a inflação. Por isso que se fala muito de uma transição, né? Seria um aumento aos poucos, para que não fosse tão forte aí, e ao mesmo tempo se pensasse aí como é que a Petrobras, a política de preço da Petrobras, compensaria em parte esse aumento da carga, né, tributária, esse aumento dos preços dos combustíveis. Boa. Tem um comentário interessante aqui do Cássio, até acho que é um pouco do que a gente está falando, né? Ele falou sobre o IPCA 15 de fevereiro e sobre essa reunião dos impostos nos combustíveis, né? Se isso traria uma inflação alta de novo. Eu acho que na parte de combustíveis, certamente, né, o Rafa já falou aí o impacto de 70 centavos na bomba ali direto, traria um impacto para o IPCA, só que a gente tem que ver os outros grupos também, né? Fevereiro, na sexta-feira saiu o IPCA 15, o maior impacto veio de educação, né? E muita gente atrelou com o fato de, volta às aulas, material ficando mais caro, reajuste sempre acaba sendo no começo do ano, e isso trouxe um impacto maior para esse mês.
que pega a segunda quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, né? Por isso que a prévia é de fevereiro. Mas se a gente pegar outros grupos, né, os núcleos que vieram, não sei se o Sung ia comentar sobre isso, mas os núcleos que acho que deram uma piorada, né, no mês de fevereiro, se a gente comparar com janeiro. Mas o grupo principal não foi transportes, foi basicamente educação. Eu acho que essa discussão é bem rica, assim, a última pergunta do Cássio, se olhar a inflação de serviços também, que é um peso relevante na inflação, ela também ainda não deu sinais grandes de desaceleração, tá? Ela deu até uma piorada, se a gente pegar o PCA 15, muito por conta aí do próprio que o Vini falou, a parte de educação, até teve moradia, que também ali em relação a condomínios e aluguéis que foram reajustados tiveram um peso um pouquinho alto também. Mas essa discussão eu acho extremamente importante porque eu divido ela em 3 quase partes, né? No curtíssimo prazo, depois que a gente tiver possivelmente a volta dos combustíveis, isso vai impactar sim a inflação, porque você está tendo um aumento. Mas o interessante, olha só, é que a discussão está em torno da gasolina, do diesel não. Por quê? Porque o diesel tem efeito direto sobre os caminhoneiros. Caminhoneiros que são ali a base principal do antigo governo e evitar qualquer tipo de insatisfação, uma possível greve que pare o país porque aumento dos combustíveis dessa classe seria ruim. Então, assim, também estão se evitando, deixando o diesel um pouquinho de lado, estão focando na gasolina. Outro ponto interessante, se no curtíssimo prazo a gente pode ter um aumento da inflação, dado esse, porque a gasolina tem um peso forte, pesado, na verdade, um peso importante para o índice de IPCA, no médio prazo, olha que interessante, o risco fiscal, dado que você, por exemplo, não faça essa volta dos combustíveis, há uma perda de quase 28 bilhões de costos públicos e é, de novo, uma sinalização que o governo está dando de que a parte fiscal ali está ficando em segundo plano. O Haddad está tentando criar medidas, trouxe um pacote, dá a sinalização que é preciso melhorar os cofres públicos para poder diminuir o risco, as incertezas, ajudar a política monetária. Várias vezes o Roberto Campos e o Haddad falando que política fiscal e política monetária têm que andar juntos. Se essa desvalorização continua, no médio prazo você tem uma piora ali. O câmbio vai ficar um pouquinho mais alto, as taxas de juros futuras, a curva ela vai ficar um pouquinho pressionada. Então também não é uma conta simples. E um terceiro ponto, o governo ele entrou na perspectiva e na agenda ambiental. E se você sinaliza que você não quer a volta de impostos, você está incentivando o consumo de combustíveis fósseis, que não vai em linha com a agenda ambiental de ESG, de diminuir um pouquinho, reduzir poluição, mas na forma de você fazer o Brasil como um portal, na verdade, um líder na transição energética a partir do momento que você incentiva o consumo desse combustível. Então, assim, tem um monte de discussões e questões ali que não são tão simples, que vai desonorar ou não. Então, assim, ao meu ver, seria interessante você voltar com os combustíveis. Acho que teria mais ganhos de médio e longo prazo do que os benefícios de curto prazo ali de que você não aumentasse os combustíveis agora, tá? Então, esse é um pouquinho a visão que a gente tem aqui. Não sei se vocês querem completar, não sei se consegui responder o Cássio bem também. Eu acho que só complementando o que você falou, Sung, acho que no final das contas, o ponto isso pode de fato puxar uma alta da inflação de novo, sim, né? Acho que esse que é o frigir dos ovos, né? Esse é o de fato, se reonerar, né, os combustíveis, né? Se isso for de fato, se a ala do Haddad ganhar, de fato, a gente pode ver uma inflação um pouco maior aí em março, abril, né? Por conta. Mas como você bem frisou, diesel deve ficar fora disso, né? O peso dos caminhoneiros aí, até porque afeta muito mais toda a cadeia, né, de transporte, de alimentos, de vários produtos. Esse deve ficar aí um pouco mais, deve ficar de fora, né? Uma questão maior seria de combustível ligado mais a gasolina, né? Boa, eu ia só puxar até para a gente relacionar com essa pergunta do João aqui, que ele fala qual a expectativa para os dividendos dos fundos de papéis, né? Então aqueles fundos que pagam rendimento mensal
E você tem os dois tipos, né? Os que são atrelados ao CDI, que é a minoria, e a maioria atrelados à inflação, né? IPCA, tem até fundos que tem um pouco com a carteira atrelada ao IGPM, o Rafa pode até comentar aí, que saiu hoje, né? E para IPCA, se a gente tem basicamente, né? Se a gente tem um aumento do IPCA, isso vai refletir no rendimento, né? Porque esses fundos vão repassando isso para os cotistas. Só que não é imediato. Então, quando a gente teve deflação no ano passado, né? Acho que foi começo de agosto ali, foi o primeiro mês de deflação oficial. A gente demorou para ver um efeito nos fundos de papel, né? E eu lembro que na época o Baroni já até alertava, falando, o Baroni e o Marcos Corrêa, que são nossos especialistas aqui, já falavam que, ó, vai ter um impacto, o Vitor também da Asset também falava, vai ter um impacto nos fundos de papel, vai ter um impacto. Aí passou 2 meses, mais ou menos, não é uma regra, né, mas passaram 2 meses, os fundos começaram a desabar, né, a cotação dos fundos de papel. E não necessariamente por conta de piora dos fundamentos, né, foi basicamente porque os rendimentos caíram, né, porque quem não tinha uma gordura acumulada para distribuir acabou tendo menos, né, menos dinheiro para distribuir, e aí o IPCA acabou trazendo esse impacto aí por 3 meses seguidos. E o efeito agora seria o contrário, né? A gente tem uma inflação no 6%, isso poderia aumentar e trazer um rendimento, aí, um fluxo maior para fundos de papel e todos os ativos que são atrelados ao IPCA, né? Você tem NTNB, você tem debêntures que são atrelados ao IPCA, isso traria um retorno maior, porque se o índice está trazendo uma variação maior, você vai acompanhar esse índice. Mas não necessariamente, e aí a gente pode ver também o contrário, né? Não estou falando que vai acontecer, mas a gente pode ver os fundos começarem a subir mais a cotação, porque o pessoal viu que, pô, saiu de 70 centavos por cota a distribuição, agora foi para R$ 1 e pouco. Então, não necessariamente tem a ver com os fundamentos, mas tem essa questão do IPCA, e se realmente o IPCA aumentar, né, e tiver essa volta aí dos impostos nos combustíveis, a gente pode ver também os dividendos aumentarem, porque, como eu disse, né, são atrelados e não é imediato, mas a gente pode ver nos 3 meses para frente aí esses dividendos aumentarem sim, os rendimentos, né? Deixa eu só trazer aqui, pessoal, notícia aí acabou de sair, tá? Vou trazer para vocês. Vocês estão enxergando aí? A Sim, Haddad dá diz para que ver. a decisão de tributação deve ser nessa segunda, tá? Diz que acredita que a decisão de fim ou não da desoneração sairá ainda nessa segunda, após uma segunda reunião sobre o tema, tá? E aí ele até explicou que foi boa reunião, nós vamos ter uma outra no final da tarde. Assim que eu tiver uma confirmação da decisão, eu divulgo. O Ministério da Fazenda conta com o retorno da tributação sobre os combustíveis, previsto para a próxima quarta-feira. Sem nova prorrogação da desoneração, o retorno gradual das cobranças, disseram a Reuters, duas fontes que acompanharam o tema. Tá? Na tentativa aqui de... Haddad está na tentativa de evitar uma repetição do episódio de janeiro, quando Lula determinou a prorrogação das desonerações contra a vontade de Haddad. A equipe econômica aposta na melhora do ambiente internacional como argumento para convencer o presidente a encerrar o benefício e trazer alívio às contas públicas. Aqui ele fala de ambiente internacional, que aí basicamente é petróleo, tá, pessoal? Petróleo que se a gente vê uma melhora, uma estabilidade dos preços do petróleo lá fora, na hora que a gente transforma aqui em reais para poder produzir o nosso gasolina e combustíveis, eles vão ser produzidos, o custo vai ser menor e na bomba vai chegar aí um pouquinho mais baratos. Então, acho que esse é o grande tema do dia. Aí, Rafa, se quiser comentar, a gente falou várias vezes que você ia comentar, o que aconteceu com o GPM hoje? Boa. Então, hoje saiu o GPM, né? Como o pessoal deve saber aí, o GPM ele é usado muito para corrigir aí, desde plano de saúde, a parte também aluguel, né? Tem muitas coisas que estão corrigidas pelo GPM. Só que o GPM ele tem uma volatilidade muito maior, por exemplo, do que o PCA, porque ele depende, às vezes, de commodities, câmbio, então ele tem uma volatilidade muito maior. E ele, ali durante a pandemia, né, ele teve uma disparada, porque ele é muito influenciado por commodities, então ele teve uma disparada muito forte, ele chegou a 30%, 40%, né, no acumulado de 12 meses. E hoje saiu o dado referente a fevereiro, que teve uma deflação de 0,06, praticamente estável assim, mas o que chama atenção é o acumulado dos últimos 12 meses. Quando a gente pega aí no ano, né, no ano da 0,15, né, são só 2 meses, mas quando a gente pega nos últimos 12 meses, o índice está em 1,86, ou seja, está abaixo de 2%, né, está bem, bem baixo. Chegou em alguns momentos a estar 25, 30, 35, e agora o IGPM ele está bastante abaixo, né, abaixo de 2.
muito por conta aí de recuo de preços de grandes commodities, aí você pega desde soja, carne bovina, né? Então, ele é composto, né, o IGPM por índice de preço, o IPA, né, que é índice de preços ao produtor, tem o INCC, e aí o que a gente nota principalmente o IPA, né, contribuindo negativamente, na verdade positivamente, né, deixando ele trazendo a palavra da inflação, mas o ponto principal é que as grandes commodities têm desacelerado, têm caído, e isso tem contribuído para um IGPM tão baixo, aí 2%. Eu não lembro a última vez que estava assim tão baixo, mas é sempre importante notar que está acumulado de 12 meses, não necessariamente essa é a tendência que vai continuar para os próximos meses, mas é importante aí porque é um índice bem relevante para reajuste de vários preços da economia, ele está bastante baixo. Contribui aí para a gente, né? Principalmente quem depende aí de aluguel. Mas Só acho que basicamente o GPM era isso. Só para pessoal saber, tipo, o IGPM, ele é composto de 3 índices, tá? Tem o índice de preços atacados, e nele, basicamente, você consegue ver, ele é muito influenciado por preço de commodities, câmbio, custos industriais, toda a parte ali da indústria, parte de atacado, né? Então, como o Rafa bem trouxe, isso possibilitou. Aí tem o IPC, que é índice de preço consumidor, e depois tem o índice nacional da construção civil, né? INCC, eu sempre me confundo. Mas acho que é isso, né? De construção civil, algo parecido com isso. Mas, basicamente, o IPA é o que tem maior peso, tá? Eu queria trazer aqui também para vocês o Boletim Focus, tá? Vocês conseguem enxergar aí? Acho que é outro tema importante, tá? Para quem não conhece, o Boletim Focus ele é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, e aí é com as expectativas do mercado para as grandes variáveis macroeconômicas. Então, a gente teve aqui, e a gente acompanha, né, mais ou menos qual que é a expectativa aí para a inflação, juros, câmbio e PIB. E a gente chama atenção aqui basicamente para a inflação de 2023, que teve um ajuste marginal, então está muito próxima, a gente está igual quase a projeção de 5,9 também aqui na soma para o IPCA desse ano, e 12,35 também para a taxa de juros, tá? Então, a gente está muito bem alinhado, Focus chegando mais ou menos na nossa projeção, que a gente já tinha, mas bem já consolidado aqui, tá? Para 2024, a inflação continua igual, estável, que é um bom sinal. O câmbio subiu um pouquinho para 5,30, também muito próximo da nossa projeção. E a taxa de juros aqui manteve em 10. Gostaria de chamar a atenção, basicamente, que eu também falo isso aqui, basicamente é a inflação. É a inflação aqui de 2025 e inflação de 2026. Foi um tema tratado bastante pelo Banco Central na última reunião, na ata do seu comunicado, que o grande perigo para os juros e para a política monetária é quando as expectativas de inflação de longo prazo começam a crescer, começam a aumentar e sair da sua meta. A gente tem uma meta de inflação para 2025 de 3%, com uma banda de 1,5% para cima e para baixo, e essas expectativas vêm subindo. Há 4 semanas atrás, a gente estava aqui com 3,50, agora a gente está com 3,80. E 2026 também estava 3,50, agora 3,75. Então, a pior ainda, as incertezas em relação ao arcabouço fiscal, risco fiscal, desoneração, políticas econômicas que serão adotadas, a política de gasto, de crédito, que podem pressionar a inflação, estão fazendo com que a inflação de longo prazo comece a se elevar, o que é nada interessante ali para o Banco Central, tá bom? Então, e aí os juros continuam em patamar aqui de 9 em 2025, ele caiu aqui brevemente para 8,50, mas são questões marginais, mas isso também está bastante influenciando aí as expectativas aí do mercado. Eu ia deixar uma contribuição aqui, o João Felipe, aproveitando o comentário do João Felipe, até para a gente falar um pouco de internacional agora, não sei se vocês têm mais algum ponto Brasil aqui, mas ele falou assim, caso os juros do Brasil hoje caia numa situação hipotética, o dólar tende a disparar uma vez que a taxa de juros norte-americana não para de subir? Pensando dessa forma, a Selic a 13,75 é necessária? Eu achei bem interessante essa pergunta, porque assim, acho que das últimas 3 reuniões é o que a gente vem refletindo bastante, né? Então, a gente até comentou numa reunião que a gente fez semana, acho que foi passada, se a gente pegar a regra de Taylor, né, que é aquela regra que considera a inflação dos países e o crescimento também de cada um, a Selic, se eu não me engano, a última vez que eu vi estava entre 10% e 11%.
Então, se você aplicasse a fórmula lá, colocando as expectativas de inflação e expectativa de crescimento, a nossa Selic, em tese, deveria ser entre 10% e 11%. Só que ali ela não considera, né, risco fiscal, prêmio de risco dos investidores, e pode ser por isso também que a nossa Selic está tão alta, né, porque os investidores estão mais inseguros, né, os estrangeiros, principalmente, estão mais receosos de colocar dinheiro no Brasil. Só que a pergunta do João, eu acho que faz bastante sentido, porque se a gente tivesse uma Selic menor, que seja em 10%, o diferencial de juros ia diminuir bastante, né? E isso poderia fazer com que o dólar subisse, né? Porque o investidor ia olhar e falar, pô, hoje eu tenho um diferencial de aproximadamente ali, vai dar mais de 8%, né? De 5% dos Estados Unidos para 13%, dá 8 e pouco. Se a nossa taxa cai para 10, o diferencial cai para 5, que ainda é alto, mas cai bastante, né? Então o cara pode tirar dinheiro do Brasil e o dólar com isso, né? O preço do dinheiro aumentar. Então queria até a opinião de vocês, mas eu acho que sim, na minha opinião, se o juro do Brasil cai, a tendência do dólar aí para mim é para cima, tá? Eu acho que vocês podem embasar mais a resposta de vocês aqui, mas se fosse para eu dar um palpite aqui, seria que o dólar iria para cima, justamente por conta desse diferencial. Mas eu acho que a Selic não cai tanto, né? Não caiu tanto, que era o esperado se a gente olhasse alguns meses atrás, principalmente também por conta do prêmio de risco, né? Então, os investidores, principalmente, olharam e falaram, não, vamos manter essa taxa aqui no nível que está, porque o risco fiscal está muito alto, né? Os investidores, eu digo, também envolvendo aí Banco Central, o mercado como um todo, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha aí que eu penso. Não sei a opinião de vocês aí. Você quer comentar, ou Rafa, ou quer que eu fale? Se você quiser comentar, que você também tem especialista em câmbio, mas só dar uma observação, que eu acho que o ponto é exatamente esse, o Vini. Quando você pega o spread, né, que é essa diferença dos Estados Unidos aqui, o investidor vai estar olhando para essa diferença. Se ela for pequena, né, o investidor não vai ter tanto interesse em investir aqui. Poxa, ele vai estar correndo um risco enorme para, né, investir num país que tem uma taxa de juros que não é muito maior que a dos Estados Unidos, que é o país mais seguro do mundo. Se eu levo meu dinheiro lá para fora, eu tenho uma garantia, né, muito mais segurança e uma taxa de juros que hoje é muito alta, uma das mais altas dos últimos quase 15 anos, né? Tendência, como bem o João trouxe, tendência que continue aumentando, chega aí 5,25, né, que é algo que a gente está esperando aqui. Então, se o Brasil ele começa a baixar a taxa de juros, sem que os fundamentos tenham mudado para ele permitir que ele baixe essa taxa de juros, o investidor vai olhar e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada. E aí ele pode provavelmente começar a tirar dinheiro daqui, como você bem trouxe. Então, acho que é isso. Se a estrutura não mudou, os fundamentos, o risco fiscal continua, não existem motivos aparentes, a expectativa de inflação está aumentando, o investidor ele também está olhando para isso, ele vai se sentir mais inseguro em relação ao Brasil e ele tira o dinheiro daqui. Dólar desvaloriza, isso aí aumenta insumos, custo de várias importações, né? O produtor ele repassa isso, né, para os seus preços finais. A tendência é que a inflação aqui aumentasse por conta desse câmbio, né? E o Brasil é uma economia que depende muito de importações, né? Então, toda vez que o câmbio ele desvaloriza, isso acaba afetando bastante a inflação. O meu ponto dessa pergunta que eu achei bastante importante, assim, como os juros do Brasil cai hoje como, né? Esse que eu ia trazer o ponto do Rafa. Cai na canetada ou que cai porque a inflação e a gente consiga fazer as reformas ou propor as reformas fiscais necessárias? Então, assim, se cair na canetada, eu vejo o câmbio indo lá para 5,60, 6 fácil. Mas não é nem por questão de diferencial de juros ou porque o juros real brasileiro, que hoje é um dos maiores do mundo, que eu acho que esse que é o ponto importante, o juro real, não nominal, é porque o risco aumenta muito forte. A gente não está com os fundamentos, há intervenção do governo, há uma pressão política, eu não sei, mas se isso se der na canetada, por pressões políticas, eu sei que o Banco Central é independente, então por isso que é uma forma hipotética, tá? Se há uma queda dos juros agora, eu acho que o câmbio tem que disparar muito forte. Ponto. É mais do que risco do que diferencial de juros. Agora, se a gente está bem feito, acho que questões... Agora vamos para o segundo ponto. Vamos lá. O Brasil fez questões aí, reformas muito boas, âncora fiscal razoável, diminui os ruídos, o risco fiscal diminua e o cenário inflacionário melhora. O Banco Central lá no final do ano falou, olha,
tá tudo ok, vamos começar a baixar juros. Talvez, num primeiro momento, eu acho que isso pode até influenciar para que o câmbio dê uma balançada. Mas eu acho que as questões domésticas vão influenciar muito mais para uma valorização do câmbio, porque os riscos domésticos diminuem do que também diferencial de juros. Diferencial de juros é, sim, um fator importante, mas eu acho que questões domésticas devem influenciam mais o câmbio em si. Hoje, dado que a gente está uma incerteza e a gente está meio que parado, o diferencial de juros, que é o maior do mundo, juros real, tem segurado o câmbio brasileiro. Então, a gente está em torno de 5,20, 5,25, porque está 5,18, porque está entrando muito gringo, estava entrando, né? Agora esses dias está menor, mas porque o diferencial de juros está alto. Agora, se o Brasil continuar como ele está hoje e os Estados Unidos começar a subir juros acima do ideal, aí a gente vai ter um fluxo para lá, com certeza. Então, assim, são cenários e cenários. Acho que são os 3 cenários na cabeça. Eu queria até só chamar a atenção aqui, o Cássio mandou ao som, tem um documento disponível com análise própria de expectativas, e aí eu vou apresentar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Cássio, eu vou te apresentar aqui, esse é o relatório que saiu hoje de macroeconomia, aqui tá lá no nosso Nanai, na nova área de membros da Suno, tá com um formatinho diferente aqui, esse é um padrão que a gente tem aqui só para editar, mas aqui a gente está com os temas, vou até já dar spoiler não, né, que já está divulgado, então a gente comentou um pouquinho os testes políticos que vão começar após o Carnaval, que a gente sempre fala, a gente falou um pouco de agronegócio hoje, e aí a gente também fala um pouquinho de juros americanos, que é um pouquinho do que a gente, segunda parte aqui da live, e depois a gente fala um pouquinho do calendário. E lá no final do nosso relatório, eu travei aqui de propósito, né? Porque aqui para os nossos assinantes, a gente tem projeções para 2024 do PIB, PCA, Selic, câmbio, dívida bruta e balança comercial. A gente está crescendo aqui nas nossas análises. Opa, sai aqui sem querer. Lembrando que a gente começou aqui a área de macro em 2021, a gente está consolidando o produto aí, a gente está aumentando nossos modelos, a cobertura de análise, então a gente já tem essa bem consolidadas, mas a gente está aumentando também as nossas projeções, aqui são as nossas próprias projeções, nossas próprias análises que a gente disponibiliza aí para os assinantes. A gente faz toda a contextualização, traz argumentos que corroboram a gente projetar câmbio a um certo não patamar. A gente também tem cenários pessimistas, otimistas, que a gente também faz. A gente tenta trazer o máximo de possibilidades para os investidores conseguirem entender quais serão os próximos passos da economia. A gente faz sempre um acompanhamento semanal aí, dependendo do que acontece no cenário econômico. E aí, faltando uns 10 minutinhos aqui para acabar a nossa live, eu queria falar um pouquinho de Estados Unidos. Aí, Rafa, se quiser fazer os comentários iniciais, depois a gente abre aqui para o Vini também na discussão. Boa. Acho que até o pessoal perguntou, né, aqui se os juros do Fed subiu, né? Então, na última reunião ele subiu. O ponto principal que vinha ali, né, na última reunião é que ele desacelerou, né, o ritmo de altas, então ele estava 0,5, alta de 0,5, acelerou para 0,25, o que era um sinal para o mercado de que ele já via que a inflação já estava cada vez sendo mais controlada, as condições ali para aquele convívio a meta estavam ficando mais benéfico, né, um cenário mais benigno. Mas o ponto principal a gente teve ali a reunião em janeiro, né, se eu não me engano, final de janeiro, começo de fevereiro, com essa alta de 0,25, e logo depois disso a gente teve dados, né, bastante conflituosos. Então a gente teve um mercado de trabalho que se mostra muito aquecido nos Estados Unidos, né, a criação de vagas vem vem surpreendendo, a taxa de desemprego está em mínima histórica dos últimos 50, 60 anos. Além disso, a atividade econômica ela tem se mostrado muito mais resiliente do que se imaginava, né? Tinha se falado muito de que os Estados Unidos devem entrar em recessão esse ano, mas tinha-se dúvida se a gente estaria num pouso, né, pouso mais suave, ou seja, era mais uma desaceleração, entraria uma recessão branda e depois voltaria. Havia dúvida se isso de fato poderia acontecer, e os dados econômicos mostram que a chance disso acontecer, um pouso mais suave da economia norte-americana, não uma espiral recessiva, uma queda forte da atividade econômica, né? Então, acho que os dados vêm mostrando isso, e os dados de inflação mostraram que a inflação está mais resiliente do que a gente imaginava, né?
ela vinha caindo ali no final do ano passado, mas os dados desse início de ano já mostraram um pouco que ela está mais forte, né, mais resiliente do que a gente imaginava. Então, os dados do CPI, né, do Índice de Preços ao Consumidor, vieram acima do esperado. O índice PCE, que é o índice favorito ali do Banco Central, que ele olha mais, também veio acima do esperado. Então, foram dados ali que deixaram um pouco mais, trouxeram um pouco mais de incerteza, que tanto que o mercado já começou a discutir se o Fed vai ter que fazer, por exemplo, mais um ou dois aumentos na taxa de juros, se ele vai ter que manter essa taxa de juros por mais tempo, né? Se esse ano vai haver cortes ou não. A gente acredita que não haja cortes ainda esse ano, né? Muito por conta dessa dificuldade em trazer a inflação, só para o pessoal saber. Mas a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%, e o índice de preço consumidor, do CPI, né, dos Estados Unidos, está ali em 6%, né, acima de 6%, e o outro índice, que é o PCE, ele está acima de 5%. Então, está bem longe ainda e está desacelerando de forma bem lenta essa inflação. Né? Tem vários desafios aí que o Fed tem que domar, né, na economia norte-americana, mas o ponto é que a gente deve ver taxas de juros mais altas e altas por mais tempo, né? Isso que eu acho que é o fundamento, né? É o principal aí que a gente pode tirar do que está acontecendo na economia norte-americana e das atas do Fed, no caso do Fed. Né? Sung, se você quiser comentar alguma coisa, que eu sei que você escreveu um texto muito bom essa semana sobre isso. Não sei se o Vini tem comentários, mas qualquer coisa eu posso falar. Sim, eu acho que eu ia mudar um pouco de assunto, na verdade. Ainda é internacional, só que eu estava dando uma olhada semana passada em uma corretora brasileira que tem títulos de fora, né? Então, por exemplo, empresas brasileiras que emitem em moeda estrangeira e ficam disponíveis para você investir como se fosse um título internacional, né? Só que no fundo você conhece a empresa. E assim, tirando alguns nomes que são um pouco mais, como eu posso dizer aí, um pouco mais polêmicos, né? Se a gente pegar aí Light, Oi, esse tipo de empresa, que tem alguns problemas envolvidos, existem ofertas interessantes, né? Então, eu tenho o comentário do João aqui, né, falando sobre travar uma taxa de juros em bons corporativos. E apesar de você ter aí projeções de taxa subindo, o patamar atual da taxa que você vê nos títulos já é bastante alto, né? Então, se você compara com 2018, 2019, a década inteira passada praticamente, você não via taxas que a gente tem hoje. Então, mesmo que ela suba um pouco, é verdade que você vai ter um prejuízo ali na marcação ao mercado, mas se você olhar para daqui 5, 10 anos, não sei, né, não posso prever o futuro, mas não sei dizer se a gente vai ter uma taxa de juros norte-americana ainda no patamar que está. É bem provável que ela esteja bem menor. Não sei se vai estar negativa como chegou a ficar, né? Ficou no zero ali, mas é bem provável que ela não esteja alta do jeito que está. E é exatamente isso. Assim, ele até comentou aqui, hoje tem Banco do Brasil emitindo dólar mais 8%. É exatamente assim, não é mais 8, né? Mas se você pegar títulos internacionais, como eu estava falando, você pega empresas como Klabin, Suzano, o próprio Banco do Brasil, Banco Itaú, deixa eu pensar mais, tem diversas empresas, né? Então, fora as internacionais mesmo, né? As empresas americanas. Mas você pega empresas brasileiras, a Vale também, elas emitem títulos de diversos prazos, tem até bonde perpétuo lá que você compra e não tem vencimento, né? Para a eternidade. Você pode negociar ele, mas ele não tem vencimento. E a 8%, 9%, tem empresas a 7%, isso em dólar. Então, você trava essa taxa pré-fixada em dólar, que é uma moeda forte, e de empresas que são de alta qualidade, né? Tem de tudo, né? Você tem lá Light, você tem Oi, você tem empresas que podem ter um risco maior atrelado, né? Por isso que também pagam uma taxa de juros muito maior, mas você tem empresas de alta qualidade, como o Banco do Brasil, emitindo a 8%, e é uma taxa que você não vê todo dia. Né? Pode ser que ela suba para 9%, para 9 e pouco, pode, mas há 2 anos atrás essa taxa não estava nem perto do que está hoje, né? Devia estar na metade. Então, eu acho que é uma janela interessante de investir em bonds. Para quem não quer travar, porque às vezes um valor mínimo é um pouco mais alto de você investir. Para quem não quer travar uma só empresa, você pode acessar esse mercado via ETFs. Então, na carteira internacional, por exemplo, lá da Suno, que o Alberto Amparo comanda, né? Tem lá ETFs de renda fixa internacionais. Então,
Tem lá vários ETFs de bons corporativos, tem até ETFs de títulos públicos, então você só vai flutuar ali, você vai acompanhar a variação daqueles bonds, daquele mercado, mas você não vai travar a sua taxa. Então tem várias alternativas. Assim, eu acho que é um mercado bem bacana para se investir no momento, porque é o que eu disse, as taxas são bastante altas de empresas que têm alta qualidade também, e mesmo que suba um pouquinho mais, né, de 5 para 5,5 a taxa de juros, a gente pode ter vai ser difícil da gente ver isso nos próximos anos, né? Se a gente tiver uma taxa de juros no patamar que está daqui 5, 10 anos nos Estados Unidos, ou vão mudar lá a meta de inflação, o Fed vai ter que fazer algum combinado lá para mudar tudo, e isso vai afetar o resto do mundo. Eu acho que é improvável disso acontecer. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu estava olhando até na última semana aqui, na sexta-feira, e as taxas estavam realmente nesse patamar, e acho que é uma janela interessante aí de alocar, sim. Eu acho que o ponto principal, além dessa questão dos juros americanos, ali como embasador da renda fixa variável, é porque se a gente olhar janeiro, o apetite de risco dos investidores aumentou porque a sinalização do mercado acreditava na época que havia um aumento só de 0,25, então diminuiu o ritmo. E aí, com a piora dos dados, como o Rafa bem trouxe, até saiu sexta-feira o PCE, o núcleo do PCE aumentou, que não é bom, os serviços começa uma desaceleração ainda minguante. O PMI também, que é o índice de atividade de alta frequência, que a gente fala que vê um pouco a sensibilidade da economia norte-americana, está acima de 50, o que mostra um crescimento, depois de estar 7 meses consecutivos abaixo, mostrando certa contração da economia. Então, isso fez com que o mercado hoje já enxergasse taxas de juros mais elevadas, e hoje eu vi pela manhã, pela probabilidade lá do mercado, eles não enxergam mais cortes. Nosso cenário aqui é que os juros continuem subindo, pelo menos até 5,25, e também não via cortes. Então, novamente, o mercado está indo na direção do que a gente estava falando, porque o mercado de trabalho está bastante aquecido. E é essa sensibilidade que o mercado enxerga que os juros vão começar a subir, até um pouquinho, como o Rafa bem trouxe, para declarações do Fed, de diretores ali, fez com que os mercados nas últimas semanas tivessem performance negativa. Isso influenciou também a Bolsa Brasileira e os mercados como um todo. Então, ainda há muitos ruídos lá fora, a gente precisa entender a evolução da economia norte-americana, possíveis choques, para ver como que vai se dar a inflação pela frente, tá? Isso acho que também vale pela brasileira. E aí o Cássio, não sei se o Cássio está aí, ele foi embora, deixou uma mensagem aqui, eu agradeço a interação, o pessoal também interage bastante quem estiver respondendo, ele agradecendo, começou a investir, depois ele vai tentar assistir o restante, mas só para falar, macroeconomia está na Suno Premium para cima, e também está a parte de renda fixa. O Vini quiser comentar um pouquinho, mas ele faz toda uma pesquisa, relatório, acho que tem 3, 4, ainda tem a carteira de renda fixa também acima da Premium. Isso, a Premium já engloba, acho que o pessoal conhece, que é a mais famosa, né? Já engloba ações, fundos imobiliários, ações Brasil, né? E aí também tem a divisão em dividendos, valor e também tem renda fixa e macroeconomia. E aí tem vários conteúdos, né? Tanto audiovisual como escrito, tem carteira, tem plantão de dúvida, tem diversos conteúdos. Acho que vale a conferir também no site da Suno, que tem tudo detalhado lá. Tem alguns cursos inclusos também que você já vai ter acesso. Acho que é bacana para quem tiver curiosidade. O João comentou aqui sobre PCA, a gente já falou no começo da live aqui, né, sobre como foi o resultado aí do PCA 15, mas basicamente foi bastante influenciado pelo setor de educação e teve uma piora também nos núcleos, né? E tem essa discussão aí sobre, a gente comentou bastante também sobre combustíveis, né? O Sung até projetou aqui a notícia em tempo real que vai ter uma nova discussão no final da tarde, não é isso, Sung? Isso, mas até o João ele fez antes, obrigado, João, espero que você tenha gostado do conteúdo, ele leu hoje o nosso relatório mais cedo, espero aí que a gente consiga contribuir um pouquinho aí para os seus investimentos, e aí ele pergunta, será que foi sazonal, vai ter um arrefecimento da inflação? Não, João, acredito que sim, tá? Normalmente a gente vê inflação do final para o começo do ano um pouquinho mais forte, não vai vir como 0,70 e pouco, como veio a inflação, eu acho que a inflação aqui para fevereiro
vai continuar um pouquinho alto, o IPCA cheio, né? Assim como o IPCA 15 veio alto, o IPCA vai vir um pouquinho alto. Vale lembrar que o IPCA 15 ele vai, se eu não me engano, do dia 15 do mês anterior até o 15 do mês seguinte, o IPCA cheio vai de 1 a 30, e aí a gente vai pegar um pouquinho a influência do último reajuste que teve dos combustíveis pela Petrobras no final, se eu não me engano, de janeiro. Então a gente vai ter um pouquinho mais pressionado nosso IPCA, mas com o passar dos meses, março, abril, a gente vai ter um arrefecimento sim. De novo, se a gente não tiver outros choques, a inflação, a desaceleração, ela pode impactar um pouco, mas a tendência é que a gente veja sim uma desaceleração da inflação pelos próximos meses, tá? A atividade também econômica é um sinal aí que está desacelerando, é um fator também interessante, tá? Sei que a gente bate bastante na tecla, mas a inflação ela deve arrefecer um pouquinho mais forte sazonalmente, PCA até fevereiro, março, mas depois ele já começa a arrefecer, beleza? De novo, se o câmbio for para R$6, aí esquece, tá? A gente vai ter que refazer, vai para o nosso cenário mais pessimista. Mas dado que a gente tem hoje melhores informações, a gente projetando para frente, é isso que acontece. E aí agradeço aqui pelo comentário, parabéns pelo trabalho aqui do Vila Olímpica, que hora marcamos um café. Fica aí, eu e o Vini, a gente está no Instagram, no Twitter, manda uma mensagem, a gente pode marcar sim. E aí eu agradeço aí pela mensagem. A gente já bateu 46 minutos de live, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho na discussão para o seu almoço, sair de casa, que o sono meio-dia, mudamos aí das 8 para agora, para a gente tentar melhorar um pouquinho aí nosso conteúdo, distribuir melhor para vocês e manter mais informados. Eu agradeço aqui a participação, agora o ano começa, pós-carnaval, e deixo aí a palavra final para o Rafa, para o Vini e para todos aí, agradeço pelos comentários. Boa, pessoal, agradeço aí, boa tarde a todos, boa semana, e agora o ano começa, tem o período aí entre, o pessoal brinca, né, que é o período chato aí entre o carnaval e o ano novo, né, mas vamos que aqui a gente tá bem focado e trazer bastante conteúdo aí para vocês. Um abraço. Boa, galera, só relembrar aí, pessoal, essa semana a gente tem PIB, tá, vai sair o PIB do quarto trimestre do ano passado, tendência aí que fecha aí próximo de 3%, tá, mas aí já vai dar alguns indícios de o que a gente pode esperar para esse ano. E também tem dados de desemprego essa semana, então fica de olho aí que são dados importantes aí que vão mostrar como é que está a atividade econômica no Brasil, beleza? Bom, agora acabou o carnaval, bora que o ano começou. Valeu, gente.